expectativa é construída pela imaginação humana. Demanda o quê? Comportamento. Demanda obra. Porém, a esperança é fundamentada na promessa divina. A expectativa nasce do controle pecaminoso que esse homem quer exercer sobre a coisa, sobre a situação. A esperança nasce da fé. Expectativa exige resultados imediatos. E esperança? Esperança aguarda a consumação eterna. E é exatamente nesse ponto que muitos cristãos se perdem. Porque eles confundem a esperança do evangelho com o que idealizam para a vida terrena. Idealizamos o mundo que gostaríamos de habitar. Idealizamos a igreja que gostaríamos de frequentar. Idealizamos a vida que gostaríamos de viver. Mas, irmão, quando o real não corresponde ao mundo ideal que você construiu na sua mente, o coração desse comungante se frustra. Surge o quê? O desalento, surge a frustração, surge o cansaço, surge uma crise silenciosa da fé. Mas a pergunta que o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 5 e 6, nos obriga a fazer é esta: você está vivendo de expectativas ou de esperança? Porque são coisas radicalmente diferentes. No versículo 5, Paulo trata da esperança que provém da fé. Paulo começa dizendo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos. É muito similar com o que o pastor Douglas leu no início do culto, no Salmo 33. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos. Irmãos, observe na sua Bíblia a linguagem que Paulo usa. Paulo não diz, porque nós, pelo Espírito, conquistamos. Paulo não diz, porque nós, pelo Espírito, produzimos. Ou nós podíamos ser mais modernos, porque nós, pelo Espírito, declaramos, decretamos. Não. Paulo diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos. Coisa difícil é aguardar, não é? Já foi numa fila de SUS para aguardar? O cristianismo bíblico, ele não é uma religião de autorrealização. O cristianismo bíblico é uma fé de esperança ou uma boa expectativa, uma santa expectativa escatológica. É o que irá vir. É o que irá acontecer, é a plenitude do que fomos chamados para sermos. Não é sobre construir um mundo perfeito aqui e agora. O cristianismo bíblico é sobre aguardar com confiança aquilo que Deus prometeu consumar. Paulo diz, aguardamos a esperança da justiça. Irmãos, essa expressão é tão linda. É tão linda.
Não se trata de uma justiça que estamos tentando alcançar por desempenho moral, por desempenho religioso. Não se trata disso. Trata-se da justiça que já nos foi imputada em Cristo Jesus, mas que ainda será plenamente revelada na glorificação. Então, por isso, aguardamos. É a essência do Evangelho. O teólogo João Calvino afirma que essa esperança aponta para a consumação final da justiça que já nos foi creditada pela fé, mas que ainda não se manifestou em sua plenitude. Ou seja, nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós estamos nesse tempo. Já fomos justificados, mas ainda aguardamos a plena manifestação dessa justiça. E a igreja brasileira, de forma geral, eu posso falar da igreja brasileira, porque é o que nós temos visto, é o que nós estamos vivendo. Essa igreja, ela tem tropeçado, porque ela quer viver o ainda não como se fosse agora. As pessoas até oram, o meu Deus é o Deus do já. O meu Deus é o Deus do agora. Ninguém ora sobre um Deus que manda esperar. Ninguém ora para um Deus que manda aguardar. Não, o meu Deus é o Deus do já. O meu Deus é o Deus do agora. Tropeçam, porque querem uma igreja perfeita agora. Tropeçam porque querem uma vida sem dor. Quando? Agora. Eles tropeçam porque querem uma santidade sem luta. Agora. Mas alguma coisa vai estar destoando. Porque na assunção de Cristo Jesus aos céus, Jesus Cristo disse: nesse mundo vocês terão aflição. Eu venci o mundo, vocês? Vamos lá, irmão, fala o texto. Eu venci o mundo, vocês? Quem disse que você vai vencer? A Bíblia nunca disse isso. Não é? As pessoas sempre estão dizendo isso. Jesus disse: eu venci o mundo, vocês também vencerão. Jesus não disse isso. Jesus disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O texto em questão não diz que possuímos plenamente, diz que aguardamos. E aguardamos, porque aguardamos pelo Espírito. Só é possível aguardar se estiver na esfera do Espírito. Isso significa, meu irmão, que a vida cristã não é sustentada pela força da carne, nem pela disciplina meramente externa. Essa vida cristã não é sustentada pelo esforço religioso. É o Espírito Santo quem nos mantém firmes nessa doce esperança, aguardando. Sem o Espírito, o que fazemos? Substituímos esperança por controle. Sem o Espírito, substituímos esperança por idealizações pecaminosas. Sem o Espírito, substituímos a fé por performance religiosa.
Sem o Espírito, substituímos o Evangelho pela religião. E aí, quando nós abrimos a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 6, e o versículo 63, nós temos uma bula de como o cristão deve viver pelo Espírito. O texto diz: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Paulo aconselhando o jovem pastor Tito, na carta a Tito, no capítulo 3 e o versículo 5, Paulo diz: não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 36, o versículo 26. O profeta diz: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Vocês conseguem perceber essa alquimia teológica, essa alquimia espiritual? É um espírito novo, mas esse espírito novo te faz ser mais ser humano. É um espírito novo, mas o coração é de carne. É um espírito novo, mas o seu coração começa a pulsar sangue agora. Porque, meu irmão, se você não viver num mundo de espírito, se você não for alguém espiritual, e eu vou definir daqui um pouquinho o que é ser espiritual. Se você não viver espiritualmente falando, a expectativa que você cria sobre as coisas, a expectativa que você cria sobre o mundo religioso, a expectativa que você cria sobre o mundo social, é uma expectativa que vai te frustrar. Grande parte da dor que as pessoas carregam não vem da realidade em si, mas da distância entre a realidade e a idealização que criam longe do Espírito. E quanto maior essa distância, maior o desamparo. E a Bíblia já trata desse princípio. Olha o que diz o sábio Salomão em Provérbios capítulo 13, o versículo 12. O texto diz assim: a esperança que se retarda. Olha só, nós estamos falando de expectativa como fruto de um coração de pedra, como um fruto de um coração que não vive pelo Espírito, não é? E agora, o sábio fala sobre um coração que retarda a esperança. Ele diz: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Porque se não tem esperança, irmão, só tem o quê? Tem expectativa. É só frustração atrás de frustração, não consegue mais lidar com o mundo. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Perceba, o problema não é a esperança bíblica. O problema é a falsa esperança. O problema é uma expectativa construída sobre expectativas humanas equivocadas. E quando transformamos os nossos desejos em promessas divinas, inevitavelmente, qual é o caminho, irmão? Frustração.
Aí é quando o crente diz: eu achava que seria diferente. Outros dizem: eu esperava outra coisa. E talvez você já tenha ouvido isso da boca de alguém, ou você já tenha dito: não imaginava que seria assim. Porque o evangelho veio, irmão, para te desiludir. E desiludir, quando se trata do evangelho, não é uma coisa ruim. Desiludir é porque você estava vivendo uma vida de ilusão. E viver em uma vida de ilusão, fruto dessas expectativas, não é uma coisa boa. E sem perceber o que acontece, você não está lidando com a quebra de uma promessa de Deus. Você está lidando com a quebra de uma expectativa sua, e isso que frustra. A promessa de Deus continua intacta, mas são as suas idealizações que ferem você. E essa idealização da vida, irmãos, nos distancia da realidade em Cristo Jesus. Porque Cristo nunca prometeu um mundo sem dor. Cristo prometeu redenção. Sabe quando? No meio da dor. Cristo nunca prometeu uma igreja perfeita, fruto do esforço humano. Eu quero que você pare para pensar por 10 segundos agora. Você tem 10 segundos para pensar sobre isso. Imagina você, com todos os seus costumes, com todos os seus traumas, com todos os seus anseios, com todas as suas crises existenciais e a graça habitando em você e te santificando dia após dia. Mas imagina você, e agora imagina se você tivesse o poder de todas as pessoas da sua igreja e todas as pessoas da sua família serem iguais a você. O mundo seria melhor? Hã? Se todas as pessoas fossem iguaizinhas a você, o mundo seria melhor? Eu ouvi alguém falando, eu creio que sim. Que petulância! Que petulância! Você tem que ser igual a Cristo, irmão. Que fazer o outro ser igual a você? Nós estaríamos numa terceira guerra mundial. Se todos fossem igual a você. Sabe por quê? Porque você pensa que as suas coisas bonitinhas são crédito diante de Deus. Isaías está falando, cara, suas boas obras são trapo de imundície. Vou fazer a pergunta de novo. Você queria que todo mundo fosse, meu, agora sim. Mas não é isso que a gente vive tentando? Não é isso? A expectativa não é isso? Hã? Tentar melhorar cada dia mais é ser igual a você? Igual a Jesus. Perfeito. Perfeito. Mas a nossa expectativa diária é que as pessoas sejam iguais a nós. Iguais a nós. Isso é sutil. Eu não estou dizendo que... Às vezes a gente fala, né? Se fosse eu... Lacan chamava isso de projeção. A gente projeta no outro. E eu vi uma frase maravilhosa do Josemar Bessa. Ele disse assim, cara, como é horrível a gente ver os nossos pecados nos outros. Porque quando a gente vê os nossos pecados nos outros, o que a gente quer fazer? A gente quer corrigir ele. Deixa de fazer isso, menino. Para, porque você não consegue parar, mas você quer que o outro pare. Porque isso é expectativa. Expectativa. Cristo não prometeu uma vida sem luta. Mas esse Cristo
prometeu a sua presença na luta. Abra sua Bíblia. João capítulo 16 e o versículo 33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Irmão, você não vai ter paz quando o outro for igual a você. O outro agir igual a você. Não. O texto fala, eu disse essas coisas para que em mim, em Cristo Jesus, vocês tenham paz. Neste mundo, vocês serão homens e mulheres prósperas. Tudo que vocês falarem para acontecer, vai acontecer onde vocês puserem os pés, vai ser seu, onde vocês vão ser cabeça, não cauda. Amém, igreja? Tem uns 2, 3 explodindo para dar um amém. Glória, Deus está falando. A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, neste mundo vocês terão aflições. Agora, Jesus trata a sua reação com relação à aflição, meu irmão. Contudo, é Jesus Cristo tratando como você reage ao outro, como você reage a esse mundo caído. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mateus, capítulo 28, a parte B do versículo 20. Jesus diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ok? Aí a parte B diz, e eu estarei sempre com vocês. Ora, então, Jesus Cristo estar comigo é quando eu tenho fartura para ir comer na Casa do Norte. É quando eu estou com fartura para comprar um carro novo. É quando eu estou cheio de saúde. Essa é a expectativa? Não. Jesus disse, eu estarei sempre com vocês. Vocês vão estar passando por coisas que vocês não querem passar. Vocês vão estar enfrentando no corpo coisas que vocês não querem enfrentar. Mas vivam pelo Espírito. Vivam de esperança, porque naquele exato momento que você está passando por tudo aquilo, é naquele exato momento que eu estou com você. Eu estou lá com você. E o profeta messiânico, Isaías, capítulo 43, o versículo 2, ele traz um dos poemas mais lindos da igreja. Um dos poemas mais lindos que nós podemos recitar. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ué, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar, dou Cuxi e Sebá. Mas em específico, no versículo 2, essa poesia, quando a gente vive a viva esperança, almejando essa justiça, não significa que nós não vamos passar por águas turbulentas. Mas quando você estiver atravessando essas águas turbulentas, meu irmão, Jesus Cristo estará com você, confortando o seu coração, para você atravessar esse rio, mas esse rio não vai te encobrir.
E é Ele quem te enche de esperança. É Ele quem te faz passar por esse rio aguardando. Quando substituímos, meu irmão, a esperança da fé pelas expectativas da carne, perdemos esse alívio doce do Evangelho. E aí a fé se torna pesada. Aí é quando a igreja se torna frustrante. É quando a gente desanima. Porque é fruto da nossa idealização. Eu criei o mundo. E no meu mundo a igreja deveria ser assim. Fruto das nossas expectativas. Quando substituímos a esperança da fé pelas expectativas da carne, a vida se torna insuportável. Por isso, meu irmão, a necessidade de corrigir a compreensão do que é ser espiritual. Quando Jesus diz, João capítulo 3 e o versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Para que não haja nenhuma confusão na sua mente, meu irmão. Quando Jesus diz isso, ele não está ensinando que o homem regenerado se torna um ser espiritual em oposição a outras dimensões naturais, como se fossem compartimentos independentes. A Bíblia diz que o homem é uma unidade. O homem é corpo, alma e espírito. Nós não somos três partes desconectadas. Nós somos uma pessoa integral. E essa pessoa integral foi corrompida pelo pecado. Ela foi redimida pela graça irresistível e soberana. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque, irmãos, viver no Espírito não significa... Sabe, eu não sei se você já chegou a assistir aquelas coisas que crianças assistem, do Pokémon. Eu acho que é Pokémon que ele bate num relógio assim. Ah, Ben 10, perdão. Ele bate no relógio. E aí, quando ele bate no relógio, ele se transforma. Às vezes as pessoas, elas fazem você pensar que ser espiritual é isso. É bater no relógio. Bom, agora sim eu sou espiritual. Irmão, ser espiritual não é isso, não. Viver no Espírito não significa ativar uma parte espiritual em detrimento das demais, como se em alguns momentos houvesse a necessidade de ser mais espiritual do que em outros. Ser espiritual, irmão, significa que toda a nossa existência, toda a nossa mente, toda a nossa vontade, todos os nossos afetos e corpo deve ser governada pelo Espírito Santo. É isso que é viver na esfera do Espírito. Romanos capítulo 8 e o versículo 16. Prova o que nós estamos falando. Como se as pessoas entendessem que eu sou espiritual agora. Agora eu sou espiritual. Para alguns, irmãos, o nosso culto não é um culto espiritual. Para muitas pessoas, esse culto é um culto frio. Isso aqui é uma geladeira. Isso não tem mover. Eu preciso de alguma coisa que seja quente, realmente, que seja espiritual. Ué, mas o texto está falando o contrário. O texto está falando, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus quando eu estou pulando na igreja?
Eu sou filho de Deus quando eu estou rodopiando na igreja? O Espírito ou se não, irmão, e vai haver algum momento que você vai deixar de ser filho de Deus. Se você pensar por esse lado, vai ter algum momento, bom, agora eu não sou espírito, não sou filho de Deus. O Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmão, isso não é uma experiência mística, desconectada da realidade. Irmão, isso é uma obra interna do Espírito que ilumina o entendimento. Isso é uma obra que fortalece a fé. Isso é aquilo que conforma o coração à verdade de Deus. Viver no Espírito, portanto, não é viver guiado por emoções ou experiências sensoriais, mas pela palavra aplicada pelo Espírito Santo. Paulo conclui a sua fala. No versículo 6, ele diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Paulo é incessante, ele é incansável quando se trata do legalismo. Ele continua esse denso argumento contra toda forma de legalismo religioso. E agora ele começa a dizer que esse legalismo é fruto da expectativa. Esse legalismo não é esperança, não. Ritos não salvam. Tradições não justificam. Esforços humanos não completam a obra de Cristo. Você não será mais salvo, menos salvo. Você não será mais crente, menos crente, se você ficar pulando na igreja. Você não vai ser mais espiritual, menos espiritual, se você fizer isso. Qualquer tentativa de adicionar algo à obra de Cristo é, na prática, negar a sua suficiência. Aí Paulo vem e diz: mas a fé que atua pelo amor. Mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, em contrapartida, a fé verdadeira não é uma fé estéril, não é uma fé seca. Se em algum momento as pessoas confundem espiritualidade com movimento dentro da igreja, Paulo está falando agora que essa fé, ela não é uma fé estéril, porque você pode mostrar que você é espiritual e essa fé ser uma fé estéril. A fé verdadeira não vem sem bons frutos. Essa fé, irmão, é viva, essa fé é eficaz. Paulo usa um termo, e esse termo grego significa, o termo grego, o original é energel. Indica uma operação ativa, uma força em ação. Observe a ordem, não é o amor que produz a fé. Viu? É a fé que produz o amor. As obras não são a raiz da salvação. As obras são o fruto inevitável de quem é salvo. O meu anseio é que todos aqueles que mostram energia em um culto, e eles dizem que isso é espiritualidade, o meu anseio é que eles sejam dessa mesma forma no tratar com o esposo, no tratar com a esposa, no tratar com o filho, no tratar com a filha, no tratar com o chefe, no tratar com o professor. A mesma forma. Enérgico. Paulo está falando que a fé que justifica é a mesma fé que transforma.
A fé que recebe Cristo é a mesma fé que reflete Cristo. E isso, meu irmão, nos leva, sabe a que ponto? Aos 5:5 de Gálatas. A vida cristã não é construída sobre aquilo que conseguimos produzir. A vida cristã é sobre aquilo que Deus prometeu cumprir. Paulo diz: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. A vida cristã, meu irmão, não é a vida de quem quer controlar com expectativas. A vida cristã é a vida de quem aguarda. A vida cristã não é a vida de quem idealiza. A vida cristã é a vida de quem confia somente em Cristo. A vida cristã não é a vida de quem exige resultados. E o pior, se esses resultados não vêm de acordo com o que você criou na sua mente, você se frustra. Isso não é a vida cristã. A vida cristã é a vida de quem descansa na promessa. E eu estou pregando para corações que irão ouvir do mundo: construa a sua própria realidade. Eu estou pregando para cristãos que ouvirão da sua carne: dependa do seu esforço. E muitas vezes você vai falar: se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Quem te deu fôlego de vida? Quem deixou você levantar da cama? Quem deixou você respirar? Você só faz porque Deus deixou. Você só faz porque Ele abriu o ar para você respirar. Você só faz porque Ele deixou você levantar da cama. Você só faz porque Ele fez você voltar do sono. Eu estou pregando para pessoas que ouvirão da religião: complete o que Cristo começou. Mas o Evangelho, meu irmão, diz: aguarde. O Evangelho diz: confie. O Evangelho diz: descanse. Porque a justiça que você anseia não será construída por você. Não será construída por suas idealizações e expectativas. A justiça que você anseia já foi garantida por Cristo na cruz do Calvário e será plenamente revelada. Mas até lá, meu irmão, o que nós precisamos fazer? Vivamos, mas não de expectativas frágeis, mas de uma esperança inabalável. Vivamos não na esfera da carne, mas na esfera do Espírito. Porque é somente nessa esfera, meu irmão, é somente ali que o coração cansado de expectativas frustradas encontra descanso. Gálatas 5, versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. A minha oração para você nessa manhã é para que você viva uma semana no Espírito. Porque quando você viver uma vida no Espírito, as suas frustrações irão por terra. Porque você já não vive mais de expectativa. O que invadiu seu coração é a doce esperança.
porque tudo que